Nós vamos meditar essa noite na segunda parte do capítulo 10, dentro desse tema que eu comecei domingo passado, que são os enviados do rei. E eu não sei se você já percebeu, as mensagens a gente está sempre tocando sobre rei, reino, porque essa é a temática do Evangelho de Mateus. Mateus tem o alvo de mostrar que o reino já está presente, o rei veio, ele chegou, ele é Jesus. Então hoje nós vamos dar continuidade a essa meditação sobre os enviados do rei. Aqui, no capítulo 10, é o trecho em que Jesus envia os seus discípulos para a missão. Todo o capítulo 10 é o segundo grande discurso de Jesus no Evangelho de Mateus, e nós estamos na segunda parte dele. E nós vamos caminhar. Acompanhe comigo a leitura a partir do verso 17. Hoje nós vamos até o verso 31. Aqui diz: Cuidado com os homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para que deis testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falareis, nem como falareis, pois naquela hora vos será dado o que dizer. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala por meio de vós. Um irmão entregará seu irmão à morte, e um pai a seu filho. E filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. E sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos de sua família? Portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o às claras. O que vos é sussurrado ao ouvido, proclamai-os do telhado. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda, mas nenhum deles cairá no chão se não for a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, vale mais do que muitos passarinhos. Senhor Deus, pedimos, Senhor, o direcionamento do Senhor nesse momento, a iluminação do Teu Espírito em nossos corações. E, Senhor, que a Tua palavra transforme em nossas vidas, Senhor, o que precisa ser mudado. Se há entre nós pessoas que ainda não nasceram de novo, Senhor, que a Tua palavra leve esse coração, essa pessoa, ao encontro com Jesus Cristo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, grande ideia desse trecho. Em meio à perseguição, os discípulos de Cristo não devem temer os homens, mas confiar plenamente no cuidado e soberania de Deus, que os sustenta até o fim. Esse trecho aqui do discurso de Jesus fala a respeito da perseguição e da perseverança no cumprimento da missão. Ser enviado por Jesus vai envolver não apenas pregar o Evangelho, mas também sofrer rejeição e oposição. E esse trecho fala de perseguição. E por isso que essa grande ideia nos faz entender que a mensagem de Mateus aqui é fazer com que os discípulos de Cristo entendam que em meio a essa rejeição e perseguição, eles não devem temer os homens, eles têm que perseverar com coragem e cumprir a missão que Jesus incumbiu a cada um deles. Porque o próprio Senhor Jesus assegura que Deus estará cuidando das necessidades deles e capacitando eles para essa missão. Isso fala aos nossos corações, esse texto, meus irmãos, quando nós entendemos o chamado de Cristo para nós, como discípulos, como igreja, para levar o Evangelho à frente. E todas as vezes que alguém é chamado por Cristo para pregar o Evangelho, a oposição virá de alguma forma. O inimigo é criativo, ele sempre cria situações. Então a gente tem que estar ciente disso. Mas o que nos encoraja é o fato de que Deus vai cuidar das nossas necessidades e vai nos capacitar. Esse texto vai nos fazer pensar sobre isso e vai nos encorajar a fazer o que Cristo nos ordenou a fazer.
tá bom? Esse é o alvo. Nesse sentido, meus irmãos, nós vamos meditar então a respeito de duas lições importantes e que são essenciais para a missão que Cristo deu aos seus discípulos, à igreja. E eu quero começar vendo a primeira lição. Aqueles que Jesus chama e envia, eles serão odiados por todos. Aqueles que Jesus chama e envia serão odiados por todos. Aqui, no verso 17, Jesus já começa deixando claro quem os discípulos são e o que o mundo é. Já no começo do verso 17, ele diz: cuidado com os homens. Cuidado com os homens. Por quê? Por que é necessário ter cuidado com os homens? Na sequência ele vai dizer. Mas antes disso, a gente vê no verso 16 um alerta. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então aqui ele divide o mundo em dois tipos de pessoas: ovelhas e lobos. E aqui ele está dizendo: eu, Jesus, eu envio vocês como o quê? Ovelhas. Eles são ovelhas. E eles são ovelhas que têm a missão de encontrar outras ovelhas. Porque em João, capítulo 10, nós lemos que Jesus é o bom pastor e que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Então, quando nós pregamos o evangelho, nós nos deparamos com dois tipos de pessoas: ovelhas e lobos. Alguns são ovelhas de Jesus, mas ainda não encontraram Jesus. Jesus vai mudar a vida daquela pessoa e aquela pessoa vai se tornar ovelha. E até que essa pessoa encontre Cristo, ela é uma ovelha perdida, uma ovelha sem pastor, uma ovelha errante. E aí o bom pastor Jesus Cristo, ele vai atrás dessa ovelha perdida e alcança. Às vezes a gente acha que a ovelha perdida é o desviado. Não necessariamente. Porque todo aquele que é filho de Deus é ovelha. E todo aquele que não é ovelha. A Bíblia tem uma série de imagens, pensando nos animais. Então, podem ser bodes, ou algumas versões se chamam de cabritos. Aqui está chamando de lobo, certo? A Bíblia tem uma série de imagens para tratar a respeito da condição espiritual das pessoas. Uma coisa é certa: quem é filho de Deus é ovelha. E Jesus está dizendo: eu, que sou o rei, que tenho autoridade, que estou comissionando vocês para essa missão, eu envio vocês. Mas eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Esse é o ponto. Quando ovelhas são enviadas pelo pastor para encontrar outras ovelhas e chamá-las para o rebanho, eles vão dar de frente com lobos. E aqui é uma analogia que eu ouvi um tempo atrás, uma pessoa, um treinador falando sobre evangelismo bíblico. Ele falou algo que me marcou, achei muito interessante. Evangelismo, meus irmãos, que basicamente é o que os discípulos vão fazer, é uma das missões mais perigosas do mundo. E é justamente por causa do que é dito nesse versículo. Porque Jesus está dizendo que aqueles que ele envia são o quê? São ovelhas. Ovelhas são animais frágeis, não são predadores. Ovelhas são animais domésticos ou domesticáveis, animais que podem ser pastoreados, podem ser criados por seres humanos. São animais tratáveis, são animais que precisam de cuidado. Ovelhas não são predadores, lobos são predadores. Lobos não podem ser domesticados. Lobos não podem ser criados em casa e nem com convívio humano. Lobos são animais selvagens, predadores, que muitas das vezes são perigosos para os seres humanos. Então, lobos comem ovelhas. E esse que é o perigo, porque quando a gente vai para o campo, nem sempre a gente consegue discernir quem é ovelha e quem é lobo. E é por isso que Jesus está avisando: eu vou enviar vocês como ovelhas em meio aos lobos, e vão ter lobos que vão querer devorar vocês. Então fiquem atentos. Eu estou enviando vocês, não tenham uma visão romântica da vida e da realidade. E aí, nesse sentido, o que ele vai dizer? Além de dizer que aqueles que ele envia, que ele chama e envia, são ovelhas e não lobos, ele diz: portanto, porque vocês são ovelhas e não são lobos, e porque vocês são ovelhas e vão estar no meio de lobos,
vocês precisam agir como 2 animais. Sede astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Ou seja, a serpente é um animal que não tem muitos meios de se proteger. Uma das proteções da serpente é o seu veneno, que usa tanto para caçar quanto para se proteger. Mas a serpente ela só tem uma mordida, né? Se ela errar, ela está frágil, porque ela já inoculou o veneno. Se ela não conseguiu soltar todo o veneno, aquele animal que poderia matá-la, agora encontra ela desprotegida. Então, a serpente é um animal que tem que tomar muito cuidado. É por isso que ela se esguia. É por isso que ela é astuta. Ela não entra em qualquer lugar. Eu não sei se você já viu, geralmente, terreno com mato alto dá cobra. Por quê? Porque cobra geralmente se esgueira em terreno com mato alto, porque aí os predadores dela não a encontram. Que no caso, muitas das vezes são aves, são gaviões. Então vai ver a serpente lá de cima e vai pegar para comer. Então ela se esgueira geralmente em terrenos em que ela pode se esconder. Porque ela sabe que se ela for vista pelo seu predador, ela vai fazer o quê? Ela vai ser caçada, ela vai ser morta. Então, quando Jesus está comparando os seus discípulos a serpentes, não está querendo dizer que eles são traiçoeiros, como geralmente a gente pensa, né? Serpente é traiçoeiro, não é isso. É sensato, sabe que é frágil, sabe que pode ser pego por predadores, então sabe que não pode ir em qualquer lugar, a qualquer hora, e andar do jeito que quer, porque senão vai ficar exposto. É isso que ele quer dizer, tem que ser astuto, tem que ser esperto, porque senão você é o quê? Você é caça, você não é caçador. E quando diz sobre pomba, é porque a pomba é um animal o quê? Simples. Já viu pomba caçar? A pessoa pega, joga um pouco de farelo de pão em algum lugar, ou arroz, ou sei lá, alguma coisa, o pombo, né? Ou talvez você já viu aquelas rolinhas, vem, fica mais ou menos assim, quando a pessoa sai de perto, vem e come. Se é pombo, na verdade, em grandes cidades, eles não têm nem medo de ser humano, né? Que fica ali em rodoviária, praça, não é assim? Já nem esquenta tanto. É um animal que não tem muito, né? Fácil o trato. A gente não lida com pomba porque a gente sabe que pomba é rato do ar, né? Carrega um monte de doença e a gente não pode ficar tendo contato. Mas no geral, o que acontece? É um animal simples. Então o que ele está querendo dizer? Olha, vocês não podem ser pessoas perversas, que maquinam coisas. Vocês têm que ser simples, simples de trato. Mas vocês também não podem ser ingênuos. Por que ele está querendo dizer isso? Porque eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Então, esse é irmão desse. Fique esperto. O mundo não é a Disneylândia. E aí, nesse sentido, na sequência do verso 17 em diante, nós vamos ver que tem 3 grupos que vão se opor e vão perseguir os discípulos. Quem são os lobos aos quais eles devem agir como serpentes e pombas? Quem são? Vamos ver 3 grupos. Primeiro grupo, as pessoas do povo deles. Segundo grupo, as autoridades. Terceiro grupo, pessoas da sua própria família. Esses 3 grupos iriam persegui-los. Olha o que diz aí no verso 17. Cuidado com os homens. Que homens? Vai dizer: pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão, né? Vão chicotear vocês, vão punir vocês nas suas sinagogas. Então, quem são esses homens? Esses homens são os judeus. Os judeus vão perseguir vocês, ou seja, o próprio povo de vocês, porque os discípulos são judeus, o próprio povo de vocês vai perseguir vocês. É a primeira coisa. Segundo grupo, do 18 ao 20. Por minha causa, por causa de Jesus, sereis levados à presença de governadores e reis para que deis testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falareis, nem como falareis, pois naquela hora vos será dado o que dizer. Qual que é a ideia? Vocês vão comparecer diante de autoridades, juízes, de reis, de pessoas que exercem liderança. E quando você comparecer na presença dessa autoridade, ela vai perguntar para você as coisas e você vai ter que dizer alguma coisa. E eu quero dizer para você o seguinte: não se preocupe com o que você vai dizer. Não se preocupe. Mas já fica atento, você vai ser levado diante das autoridades. E quando isso acontecer, não se preocupe.
Olha o que diz o 20. Pois não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é que fala por meio de vós. Aqui, alguns evangélicos têm dito que é por isso que a gente não deve preparar sermão e estudar para pregação, porque na hora o Espírito Santo revela. Esse verso não está falando disso. É uma correção importante. Aqui está falando de cristãos que estão diante de autoridades. Estão sendo interrogados. Por que eles são cristãos? Por que eles seguem a Jesus? E nessa situação de pressão, pensa aí o pessoal de 8 de janeiro, diante dos juízes. Que situação é essa? O que você vai explicar? Então, numa situação dessa, quando um cristão tem de estar diante de uma autoridade, por ser cristão, então não se preocupe, porque tem essa promessa. Para essa pessoa que está sofrendo perseguição, por ser discípulo de Jesus, há uma promessa. Que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar por meio dessa pessoa. E nós vemos o cumprimento disso. Nós vemos isso com Estevão, em Atos, quando Estevão é preso, e ele é interpelado pelo Sinédrio, e ele é usado pelo Espírito Santo para pregar para eles. E ele, no fim, é condenado a apedrejamento até a morte. E ele é morto. Mas é cumprida essa promessa do Senhor Jesus. Quando chegar aquele momento, não se preocupem. Deus, o Pai, o Espírito do Pai vai falar por meio de vocês. Fique tranquilo. É uma promessa de capacitação. Isso acontece com Paulo também, quando ele está diante, de Agripa. Então, os judeus contrataram advogados para poder representar contra Paulo, para que ele pudesse ser enviado novamente a Jerusalém e lá fosse morto, obviamente. E Paulo estava diante do rei. E o próprio apóstolo Paulo fez a sua defesa em Atos. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus tomou o apóstolo Paulo e ele fez a sua defesa. Então, novamente, um cumprimento da promessa de Jesus, que quando chegasse essas situações, Deus iria usar a vida daquela pessoa que está presa diante de uma autoridade e iria testemunhar. Meus irmãos, essa promessa se cumpriu tantas vezes no decorrer da história. Um exemplo, poderia ficar citando vários, a pregação não é sobre isso, mas um exemplo é Martinho Lutero, na chamada Dieta de Worms, quando ele está diante de Carlos V. E aí os emissários do Papa estão diante de Martinho Lutero com todos os seus livros sobre uma mesa, e eles pressionam Martinho Lutero a negar os seus livros. E aí, diante das autoridades enviadas pelo Papa, e diante do imperador do Sacro Império Romano e Germânico, o mais poderoso do mundo, o homem que dominava Portugal, Espanha, Países Baixos, e toda o que nós conhecemos hoje como a Alemanha, e parte da Itália, era o homem mais poderoso da época, um homem que invadiu Roma e saqueou Roma por uma semana. Quando ele estava diante desse homem, ele diz: a menos que eu seja convencido pelo raciocínio simples e pelas escrituras, não nego e não poderei negar. Aqui permaneço. Que Deus me ajude. Quando ele disse isso, foi estupim da Reforma Protestante. Estamos aqui. Ele não foi morto, tem toda uma história. E eu poderia citar muitos e outros eventos que o Espírito Santo de Deus usou homens e até mulheres em situações de pressão, na qual eles estavam diante de autoridades que estavam pressionando eles de maneira injusta. E naquele momento o Espírito Santo de Deus capacitou aqueles seus filhos para testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Então Jesus está dizendo, quando isso acontecer diante das autoridades, não se preocupe. O Pai vai tomar a vida de vocês e vocês vão ser usados. Esse é o segundo grupo, as autoridades. E por fim, de onde menos se espera, os seus familiares. Verso 21. Um irmão entregará seu irmão à morte, e um pai a seu filho. E filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Ou seja, meus irmãos, vocês... está dizendo para os discípulos e diz para cada um de nós: vocês são ovelhas, vocês não são lobos. E eu envio vocês para o meio de lobos. E esses lobos são o seu próprio povo. Esses lobos são as autoridades e, inclusive, pessoas da casa de vocês. Estejam atentos. Por isso que eu digo, missões, evangelizar é uma das atividades mais perigosas que existem. A analogia que eu vi é
Pregar o evangelho é mais ou menos como você pegar um frango, e eu não estou chamando a gente de frango, mas pense a cena, pegar um frango e jogar numa jaula cheia de crocodilos. Cheio de crocodilos. Se você for no zoológico, já viu uma jaula de crocodilos, né? Ela é bem mais baixa, né? É um buraco para os bichos não saírem, tem grade, e eles ficam ali no meio daquela água, são alimentados, aí você pega lá um franguinho e joga lá. Quando o animal cai lá, como é que ele anda? Ele vai andando assim, né? No meio dos crocodilos, né? Passo a passo. Por quê? Porque um daqueles pode simplesmente virar e pegar. É isso que acontece quando a gente vai pregar o evangelho. Você não sabe, é como uma criança andando numa jaula de leões. Precisa atravessar até o outro lado. A porta está ali. Mas a cada passo que você dá, há a chance de você ser pego. A chance de sofrer uma oposição. É isso que Jesus está querendo dizer. Olha, a missão que eu estou dando para vocês não é fácil. Não é fácil porque você vai falar para as pessoas algo que elas não querem ouvir. Algo que ofende elas. Algo que é contrário aos planos do coração delas. Elas vão se opor de alguma forma. E pode ser que essa oposição possa escalonar até mesmo para uma oposição pesada, como é o caso que a igreja tem enfrentado ao redor do mundo. Você não apanhou por pregar o evangelho, mas há muitos irmãos que passam isso hoje. Quinta-feira a gente teve um tempo de oração, eu compartilhei a respeito do que está acontecendo na República Democrática do Congo. Já houve 3 grandes ataques esse ano, em fevereiro, março e julho. Meus irmãos, centenas de pessoas já morreram. Isso só num país da África. Está acontecendo nesse exato momento um genocídio na Nigéria. Logo, logo vou trazer a respeito. Milhares de pessoas mortas. Existem vários cristãos no centro da África. É uma região com muitos cristãos. Mas há oposição lá. Há oposição lá. Pergunte se você já teve a oportunidade. Eu sei que umas semanas atrás um irmão da Venezuela aqui, um obreiro, né? Teve aqui com vocês. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de conversar com ele. Acho que é o John, né? Que veio. Se ele tiver a oportunidade de voltar, ou você conversar com um venezuelano, pergunte como é servir a Cristo lá. Quais são as dificuldades que o país tem hoje? As lutas. E há outros contextos aqui na América Latina que você pode se inteirar e entender como funciona. Às vezes a gente acha que a igreja é igualzinho no Brasil em todo lugar, e não é. Não é mesmo. Então nós temos que estar atentos a isso aí. Nós somos ovelhas no meio de lobos. Por fim, ele faz essa declaração sobre os 3 grupos, mas a gente pode fechar com 22, dizendo que todo tipo de pessoa. Aqui ele diz no 22, e serei odiado por todos. Obviamente, se todos aqui não quer dizer todas as pessoas, porque não serão todas as pessoas que vão nos odiar. Aqui todos é todo tipo de pessoas. Não há um tipo de pessoa ao qual não pode ser elegível a ser inimigo de Cristo, de Jesus. Então, meus irmãos, às vezes a gente acha, não, minha família eu não vou ter problema. Pessoas do meu trabalho eu não vou ter problema. Em determinado contexto eu não vou ter problema. Não, todo tipo de pessoa. É o que ele diz no 22, e sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, persevere na missão que eu passei para vocês. E aí, qual é a estratégia que ele dá para os seus discípulos quando a perseguição ficar muito dura, muito pesada? A estratégia que eles devem seguir é a seguinte: fujam. 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então aqui, meus irmãos, nós vemos algumas coisas. Primeiro, essa tem sido a estratégia dos cristãos no decorrer dos séculos. Tem havido outras, mas elas não têm sido efetivas, não têm sido, assim, úteis em muitos aspectos. Aqui Jesus, ele diz que é possível se defender. Como? Se há uma situação na qual a perseguição cresceu tanto a ponto que não é suportável, ele diz, fujam, saiam daquele lugar. Jesus, no Evangelho de Lucas, chama os seus discípulos um momento e pergunta para eles, vocês têm espada? Não. Aí, se não me engano, depois um deles mostra, ok, guardem ela que vocês vão precisar. Por que ele disse para os discípulos que eles tinham que ter espada? Espada não é para descascar laranja e nem para passar margarina no pão.
Espada é uma arma de guerra usada para ferir e matar. Por que os discípulos teriam que ter espada? E esse versículo tem sido uma das bases para o direito de autodefesa, porte de arma, uma série de coisas. Eu não vou entrar nessa discussão, mas o ponto ali que Jesus quer ressaltar é o seguinte: quando vocês tiverem que proteger a vida de vocês para que vocês possam escapar, como vocês têm a missão de vocês, fujam. Essa arma não serviria para que eles conquistassem Jerusalém e fundassem o reino terreno de Jesus por meio de exércitos. Não. Aquilo serviria como subterfúgio para que eles pudessem defender tempo suficiente para poder fugir. E Jesus aqui, ele fala novamente para os seus discípulos: olha, quando a perseguição ficar muito difícil, você sai de uma cidade para outra. No decorrer da história, houve muitas situações em que crentes tiveram que fugir de regiões onde estava havendo guerra religiosa ou perseguição e coisas assim, para outros lugares. E se tiver que ser necessário isso, a gente tem que fazer. Por quê? Porque nós não somos chamados a instaurar uma teocracia aqui no mundo, no qual nós vamos tomar o Brasil para Jesus, e o Brasil vai seguir as leis de Deus, e nós vamos impor a Bíblia às pessoas. Não. Não é assim que funciona. Nós vamos pregar o Evangelho, e vamos aproveitar todas as janelas de oportunidade que nós tivermos. Mas se chegar uma situação na qual a pressão seja tão grande, em que a perseguição não seja suportável para nós, nossos familiares, se estamos numa situação de cumprir a missão, talvez seja necessário fugir. E é o que ele diz aos seus discípulos. Então você veja que Jesus, ele não prende os seus discípulos a um território. Nós agradecemos por nascer nesse país, amar esse país e tudo que esse país tem nos dado. É uma bênção, é uma alegria ser brasileiros. Mas, meus irmãos, mais importante que ser brasileiro é ser cidadão do reino dos céus. E nós temos uma missão a cumprir: pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho não é só para brasileiro, é para todas as nações. Se houver situação em que um povo de sofrer perseguição e tiver que sair de lá, ele precisa sair de lá para continuar cumprindo a missão. Esse é o ponto. Então isso nos faz entender o seguinte: nós somos ovelhas e lá fora existem lobos. Nós estamos procurando outras ovelhas para fazerem parte do aprisco do bom pastor. E nesse inteirinho nós vamos encontrar ovelhas, que é a nossa alegria. Quando a gente compartilha o Evangelho com alguém, a pessoa entende, crê e segue o Senhor Jesus. Mas nós também temos que entender que há lobos. E os lobos geralmente não andam sozinhos. Lobos são animais comunitários. Eles andam em alcateias, em grupos. Então temos que estar atentos a isso. Os lobos não andam sozinhos, eles não caçam sozinhos. Há lobos à espreita. E pode ser que a gente esteja perto demais, além do que seria sensato, de lobos. E a gente pode acabar virando ração de lobo. Então fica atento com isso. Muito, muito atento. A ideia então é vigiar. Algumas aplicações para minha vida e para a sua vida. Oposição pode surgir de qualquer pessoa em qualquer contexto. Esteja preparado. Dentro de casa, no trabalho, na vizinhança, em qualquer contexto. E talvez você não esteja sofrendo oposição, mas saiba que há muitas partes da igreja ao redor do mundo que estão. Ore por aqueles que estão sob pressão, porque há pessoas que elas não estão preocupadas se aquela pessoa virou a cara para mim ou não. Elas estão preocupadas se um ente querido vai continuar preso ou não. Elas estão preocupadas se alguém da família vai perder o emprego por seguir a Jesus ou não. Vai ficar preocupada porque tem um familiar que está desaparecido e ninguém sabe onde está. Eu compartilhei com os irmãos, o pastor John Morales, ele está com um irmão preso na Venezuela, se eu não me engano até hoje. Ele foi preso justamente nas eleições que aconteceram há 2 anos atrás, eu acho, não, 1 ano e pouco, 2 anos atrás. Ele foi preso alguns meses depois da eleição. Já tentaram contratar advogados particulares, o governo não permitiu. Eles oferecem advocacia pública, né? Que é a defensoria pública, só que você sabe, tem todo um problema. E ele é um servo de Deus, a família serve a Deus, e ele está preso até hoje. E ninguém sabe por quê. A alegação é que participou de atos antidemocráticos. E nessa situação toda ele se encontra assim. Eu conheço o pastor John Morales, inclusive é aluno do Prega a Palavra, é uma bênção. Não deixou a Venezuela, num contexto em que muitas famílias deixaram, e eu não tenho nada contra quem fez isso, está procurando cuidar da sua família, mas ele continua lá, ele continua investindo, ele continua servindo, o irmão dele está preso. Eu estou compartilhando isso no nosso contexto, mas saiba que pertinho aqui tem crentes que estão passando grandes tribulações.
Então esteja preparado. Por quê? Porque oposição pode surgir em qualquer contexto. Cristãos devem ser bons, mas nunca ingênuos. É isso que quer dizer ser como serpente e pomba. Ou a gente pode traduzir de uma maneira mais simples: o cristão tem que ser bom, mas ele não pode ser bobo. Tá bom? Porque às vezes a gente tem uma visão ingênua das pessoas e de circunstâncias. E Jesus está alertando a gente a não agir dessa forma. Não podemos ser ingênuos. Temos que ser bons, graciosos, bondosos, sim, sem dúvida. Ter um coração como o de Jesus, mas não ser besta. Fica atento. Não queiram manter a paz com quem vive em guerra contra Deus. Isso é um problema. Às vezes as pessoas acham que dá para viver em paz com todo mundo. Meus irmãos, não é tanto uma dependência sua, mas é uma situação na qual a pessoa se encontra diante de Deus. Não dá para a gente manter a paz com quem é inimigo de Deus. Não que nós queiramos que essa pessoa seja a nossa inimiga, mas essa pessoa já se coloca inimiga do Deus que nós servimos. Como é que a gente quer viver em paz com quem é inimigo de Deus? Se você vive em paz com quem é inimigo de Deus, você sabe com quem você não vive em paz, né? Com Deus. Com Deus, porque Deus não faz o que muitas das vezes as pessoas fazem. Viver em paz com quem são seus inimigos. Deus faz as pazes com os homens por meio de seu Filho. Aí ele faz as pazes, porque o seu Filho levou a condenação dos homens. Mas esses homens só têm paz com Deus por meio do Filho. Aqui eu não estou falando de pessoas que têm paz com Deus por meio do Filho. Aqui eu estou falando de pessoas que rejeitam o Filho e por isso não têm paz com Deus. Você não tem como viver em paz com quem não tem paz com Deus. Também não quer dizer que você vai odiar essa pessoa, mas não tem uma visão romântica sobre as coisas. Essa pessoa é inimiga do seu Deus. Não necessariamente ela é uma inimiga direta sua, não é isso que eu estou dizendo, mas essa pessoa tem um problema sério com Deus. Não queira estar bem com quem está mal com Deus. Mas muitas das vezes a gente quer estar bem com todo mundo, como se nada acontecesse e não tivesse problema em absolutamente nada. Devemos agir com um coração gracioso e bondoso. Devemos buscar alcançar as pessoas, sim, mas ciente da condição onde elas estão. Porque senão a gente quer dizer para Deus que a gente é mais bonzinho do que Ele, como se Deus fosse bonzinho, né? Deus não é bonzinho, Ele é bom e é gracioso. Mas está vendo, Deus? Eu tenho paciência com essa pessoa, o Senhor não tem. A gente faz Deus injusto com isso. E no final das contas a gente está blasfemando da graça de Deus. Cuidado com isso, muito cuidado. Isso me fez pensar uma frase de um chinês que viveu no século VIII a.C., que é um princípio para a liderança. A gente está estudando liderança cedo. E foi muito legal poder conversar sobre muitas coisas hoje. E Sun Tzu, ele fala uma coisa interessante, foi um grande líder que veio na China. Ele diz: se você conhece o inimigo e a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Por quê? Porque nas 100 batalhas você vai vencer. Você conhece a si, você conhece o seu inimigo. Você sabe tudo o que vai acontecer. Você sabe as suas limitações, você sabe as limitações do inimigo. Você sabe como você age, você sabe como o seu inimigo age. Então, se você conhece a si e você conhece o seu inimigo, 100 batalhas você vai vencer. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá uma derrota. Por quê? Porque as que você sabe que você ganha. Mas as que você não sabe se o seu inimigo ganha, você perde. Então quer dizer que de 100, você ganha metade. Agora, se não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Porque você não sabe quem você é, e você não sabe quem seu inimigo é. Você não sabe como você deveria agir, e você não sabe como o seu inimigo age. O que vai acontecer? Perder todas. Esse homem não era cristão, nem conhecia Deus, mas tinha bom senso. Ele sabia que é importante saber quem eu sou e quem são os meus inimigos, para que nesse embate eu possa tomar as escolhas certas. E é isso que Jesus quer que nós saibamos. Eu envio vocês como ovelhas em meio a lobos. Vocês são ovelhas, eles são lobos. Não misture as coisas. E aí, uma quarta aplicação diante disso é: prevenir é melhor do que remediar. É bem melhor. Se previna contra as ações do inimigo. É melhor prevenir do que você remediar. Isso quando não tem situações que nem remédio tem. Tem mais essa. Segunda lição que nós podemos tirar desse texto, meus irmãos, é que aqueles que Jesus chama e envia serão como seu Senhor.
aqueles que Jesus chama e envia serão como o seu Senhor. A partir do verso 24, acompanhe comigo, que diz: o discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. Aqui nesse trecho, Jesus vai comparar a relação que ele tem com os seus discípulos com a relação que os líderes judeus têm com o discípulo deles. Ou seja, ele está comparando o jeito que ele lida com os discípulos com a maneira como os rabinos lidam com os seus discípulos. Por quê? Porque basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se vocês forem como eu, vocês alcançaram o alvo, o propósito de vocês está cumprido. Vocês precisam ser como eu. E ele vai dizer, se chamaram de Beelzebu, que é um demônio, que os judeus chamavam povos gentílicos, pessoas ímpias, se chamaram de Beelzebu ao dono da casa, que aqui Jesus está se referindo a ele, quanto mais aos de sua família. Ou seja, se me chamaram de endemoniado, o que vocês acham que vão chamar vocês? E na sequência ele diz, portanto, não temais, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o às claras, e o que vos é sussurrado ao ouvido, proclamai-o nos telhados. Aqui ele está pegando um pouco a sabedoria judaica da época, e ele está mostrando algumas coisas. Primeiro, se vocês forem como eu, vocês vão sofrer oposição, verso 25. Mas vocês não precisam ter medo, porque tudo será devidamente retribuído, que é o verso 26. Todas as coisas que eles fazem escondidos, será um dia declarado de maneira pública. E aí no verso 27, ele vai citar o que é dito aí, né? O que é dito às escuras, dizei às claras, e o que vos é sussurrado ao ouvido, proclamai dos telhados. Ou seja, não sejam como os judeus, em que os rabinos chamam os seus discípulos em separado e oferecem ensinos secretos a eles, porque era essa maneira como muitos dos rabinos ensinavam. Não, o que eu estou dizendo para vocês agora, vocês vão dizer em público. Uma pessoa, quando subia num telhado naquele tempo, ele estava trazendo uma proclamação de emergência, né? É mais ou menos hoje. Tá pegando fogo! Quando você ouve isso, o que é que você entende? Tem um incêndio aqui. Está se falando alto para todos os vizinhos correrem, ir lá acudir, levar balde de água, mangueira, ajudar. Era a mesma coisa. Quando alguém subia no telhado para proclamar alto, é porque é algo urgente. Então Jesus está dizendo, o que eu digo para vocês não é para vocês esconderem entre vocês. Vocês não são um grupo secreto, esotérico, aqui que eu estou ensinando coisas. Não, o que eu estou dizendo para vocês é para vocês falarem para todos os homens. É para vocês falarem para o povo de Israel. Não sejam como os discípulos dos rabinos. O que eu ensino para vocês não é secreto, é público. Vocês, como meus discípulos, devem proclamar a minha palavra. É isso que ele está dizendo. E não se preocupem com o que acontecer com vocês, porque tudo no seu tempo há de ser respondido. Os judeus tinham essa ideia, né? De que todo aquele que profana o nome de Deus em segredo, ele será punido em público. É um dos ensinos que eles tinham. Então, ele está dizendo, olha, eles mesmos sabem que o que eles estão fazendo errado. Ao seu tempo, eles serão punidos. Então, ele está fazendo esse contraste. Na sequência, do 28 ao 31, a gente vai ver que o Senhor Jesus quer ressaltar que a vida dos discípulos está nas mãos do Pai. Deus vai cuidar dos seus filhos, verso 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, não se preocupem tanto com o fato de que eles podem matar vocês. Porque o máximo que eles podem fazer é matar vocês, mas eles não podem destruir a alma de vocês. Eles não podem tirar a vida eterna de vocês. E aí ele vai usar algumas coisas interessantes para poder explicar o cuidado do Pai na vida deles. E a maneira como ele coloca é muito característico da cultura judaica. Então eu vou explicar algumas coisas aqui que pode trazer um colorido na sua compreensão do texto. Aqui no verso 29 nós lemos: não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda. Aqui no século 21 traz assim. Talvez a sua versão esteja assim: não se vendem 2 pardais por um asse. A sua está assim? É por 5 asses? Por um asse, isso. O que é um asse? Aqui, a século 21 já ajuda e fala uma pequena moeda. Pensa, a maior valor de moeda que a gente tem é de R$1, né? É a maior moeda que a gente tem. Então não é de R$1, porque de R$1 é uma moeda que é alta. Pensa assim, uma moedinha de 25 centavos. Ou 10 centavos. Moedinha pequenininha. Né? Então o que ele está dizendo? Olha, não se vendem 2 pardais por uma moedinha de 10 centavos.
Eu lembro no Brasil, na década de 90, quando você comprava um frango por R$1. Já faz tempo isso. Mas eu lembro, quando saiu o real, se você ver essa época, você vai lembrar. Você chegava com a média de R$1, você comprava um frango. Não era isso? Hoje não tem como mais você comprar nem um pardal com a moedinha de R$1. Você veja como é que está a inflação no nosso país. É um negócio calamitoso. Mas nos tempos bíblicos, eles compravam 2 pardaizinhos por um asse, que era uma moedinha. Aí a gente fica, nossa, pastor, mas o que quer dizer esse versículo? Vamos pensar o seguinte. Aqui no Brasil, a gente vive num lugar onde tem a maior produção, ou pelo menos as grandes empresas que são grande produção de proteína animal, carne bovina. É muito comum carne bovina aqui na nossa região, né? Só que em Israel, não. Em Israel, carne de boi, até hoje, não é uma coisa assim que tem fartura. Por quê? Porque o terreno do país é muito acidentado. Não é um lugar bom para criar gado. Tem gado, na Bíblia tem gado, mas geralmente o boi, a vaca, é usado para trabalho, não é usado para comer. Tanto que lá nos sacrifícios da lei de Moisés, quando se leva um boi, você tem que entender que aquele tem um grande valor, porque aquele boi não era um boi para corte, era boi para trabalho. Então, quando uma pessoa oferecia um boi, ele estava perdendo o animal que ele usaria em tração, em máquina, em trabalho. É um valor alto. E aqui, o pobre, ele não tem condição de ficar comendo carne bovina todo dia. Então você veja que em muitos pontos você ainda é abençoado. Você come melhor do que o judeu daquela época. O que os pobres comiam? Pardal. Eles comiam pardal. Você já viu codorna? Quem já viu codorna? Já viram, pequenos? Codorna? Já? Você sabia que antigamente comia codorna? Você já comeu codorna? É gostoso, né? Então, hoje não se come mais tanto. No passado se comia bastante codorna. Codorna é um pardal grandão, um pardal um pouco maior. Pardal é um passarinho pequenininho, né? Naquela época eles comiam pardais. O pobre comia pardal, ele não comia nem frango. O frango dele era pardal. Certo? Hoje, isso é caro no Brasil. Você já comeu galeto? Sabe o que é galeto? Galeto é um frango pequenininho. É caro o galeto, não é barato não. É chique galeto, é um franguinho. É um frango pequenininho. Aí eles assam o galeto todo e comem, né? Assim, é a receita. Naquela época eles comiam pardais. E o pobre, ele comprava pardal. Então ele está querendo dizer o seguinte, nesse versículo. Gente, não se compram 2 pardais por uma moedinha? Não compra. O pobre, que não tem dinheiro para comer carne de boi, né? O que o judeu geralmente comia? Ele comia carne de ovelha, ele comia aves, muito raramente carne bovina. No geral eles não comem, mas eles comiam essas coisas, é o que eles tinham para comer. O pobre não tem condição de ficar comprando carne de ovelha, é caro. Então, o que o pobre come? Ele come pardal. Então, a pessoa que tem necessidade, ela não come pardal? Deus não permite que aquele pardal seja pego para que o pobre seja suprido, para que o pobre tenha carne. Não faz isso, é isso que quer dizer. Mas nenhum deles cairá no chão se não for da vontade do Pai, ou seja, é Deus que permite que aqueles pardaizinhos sejam pegos, para que uma família humilde possa ter comida. É isso que Jesus está dizendo. Se o pobre, que não tem ninguém por ele, e a situação dele é tão calamitosa, que ele só tem dinheiro para comprar de mistura pardal, e Deus permite que tenha o pardalzinho na mesa para ele poder comer, se Deus cuida do pobre, ele não vai cuidar de você. É isso que Jesus está falando. Às vezes a gente lê esse versículo pensando que a gente é o pardal. Não, a gente não é o pardal, não tem nada a ver. Aqui ele está falando que Deus supre o necessitado, até mesmo das coisas pequenas. Até para o pobre, Deus tem um olhar diferenciado, para aquela pessoa que tem necessidade. Então, se Deus cuida das pessoas que não conseguem, muitas das vezes, cuidar de si, ele não vai cuidar de você. É isso que Jesus está dizendo. E na sequência, no verso 30, ele vai dizer: até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Há vários trechos na Bíblia que tem essa menção de que os cabelos estão contados, que os fios dos cabelos estão contados, que Deus sabe de tudo. Eu não sei quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Você sabe quantos tem na sua? Faz ideia? Eu não sei se a cada ano está diminuindo. Os seus, não sei, tem gente que tem isso. E às vezes não são só homens não, viu? Tem mulheres que vão passando o tempo e vai perdendo cabelo também. Isso acontece com mulheres. Quantos fios de cabelo você tem? Quantos fios de cabelo branco você tem? A Di vira e mexe. Quando ela chega perto de mim, meu amor, mas
quanto cabelo branco está aparecendo em você. Eu não vejo, ela vê. Né? Eu não sei quantos cabelos eu tenho na cabeça e não sei quantos cabelos brancos eu tenho, mas eu sei que eu ainda tenho cabelo e alguns estão ficando brancos, é o que eu sei, e Deus sabe quantos são. Então Deus sabe do que a gente precisa, Deus sabe dos detalhes da nossa vida. Então por isso, verso 31, 30 e 31, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. 31, portanto não temais, valei mais do que muitos passarinhos. Se Deus cuida do pobre, dando alimento de uma maneira tão simples, permitindo que um pardal seja pego na arapuca, e Deus valoriza esses animaizinhos, quanto mais valor não vamos ter nós que somos discípulos de Cristo. Então o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, meus irmãos, a vida dos discípulos está nas mãos do Pai. A missão é difícil. Vocês são ovelhas enviados para lobos. E eles são lobos, e lobos comem ovelhas. Lobos não são seus amigos. Lobos são predadores. Se vocês forem para essa missão, saibam que vocês estão indo para uma missão, como diz o filme, quase impossível, né? Não vou dizer que é impossível, porque se fosse impossível, até no filme não é impossível, porque lá a pessoa faz o impossível, né? Mas vocês estão indo para uma missão praticamente impossível, mas saibam que eu tenho a vida de vocês na minha mão, e como eu cuido das coisas pequenas como das grandes, e eu conheço vocês de maneiras que nem vocês mesmos se conhecem, a sua vida está na minha mão, eu vou cuidar de você. Vá na minha dependência, faça a minha missão na minha dependência. É Jesus que chama, é Jesus que envia, é Jesus que capacita e é Jesus que sustenta. É isso que Jesus está falando para a gente. Ele vai nos sustentar. Ele vai cuidar de todas as nossas necessidades. E aqui, meus irmãos, uma coisa que eu aprendi uns anos atrás. Quem crê, vê milagre. Enquanto você não pôr o pé na água, e eu não estou fazendo nenhum apelo aqui emocional, é um fato. Enquanto você não pôr o pé na água e marchar, o mar não se abre. Você precisa dar um passo de fé. Não existe fé em zona de conforto. Isso não é fé. Senhor, eu creio no Senhor, mas aqui sentadinho no puff, tranquilinho, tá bom? Não vai acontecer assim. Você precisa depender do Senhor. Mas como é que vai ser o dia da manhã? Basta cada dia o seu mal. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Senhor, é o Senhor que vai colocar comida na minha mesa, é o Senhor que vai cuidar de mim, é o Senhor que vai cuidar da minha saúde, é o Senhor que vai cuidar da minha família. Coisas ruins acontecem com quem serve a Deus, servos de Deus morrem. Quinta-feira eu compartilhei, meus irmãos, um pedido de oração. Você que estava aí, você vai se lembrar. Um aluno do Prega Palavra, lá da região norte, pastor Rubem, que é coordenador lá, mandou para a gente, no grupo dos professores, um pedido de oração para a família dele, porque ele trabalhava, na verdade, de segurança numa empresa. Ele foi confundido com um amigo dele, que uma noite anterior tinha abordado um ladrão que tentou assaltar a empresa, e esse amigo dele agiu de maneira violenta com esse ladrão, o ladrão fugiu. No outro dia ele foi se vingar, levou os comparsas, levou 15 tiros e morreu. Ele estava trabalhando e foi assassinado. A família dele ficou. Deus permite que coisas ruins aconteçam com quem serve a Ele. Mas uma coisa que Deus não permite é que isso não tenha propósito. Até mesmo as maiores tragédias na vida dos filhos de Deus têm um propósito maior dentro da vontade de Deus. E Deus cuida dos seus. E eu tenho plena convicção que o Senhor cuidará da família desse homem. Ele estava trabalhando, ele não fez nada de errado. Nós vemos um mundo quebrado, o mal nos alcança, o mal alcança a nossa família. Mas isso não pode nos fazer desesperar, porque até mesmo no meio das tragédias o Senhor continua a cuidar do seu povo. Meus irmãos, eu já vi casos de pastor que tirou a vida. Eu conheci já casos de pastor que tirou a vida. Tirou a vida, a família ficou detonada. Mas meio numa situação assim, o Senhor ainda proveu muitos cuidados na vida daquela família que ficou desvalida no meio de um pecado, numa ação impensada que esse homem tomou. Deus não abandona os seus filhos, até mesmo nas situações erradas, equivocadas. Ele continua a cuidar dos seus filhos. Então, se em situações tão dramáticas como essa, nós podemos confiar que o Senhor cuida dos nossos, por que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, a gente desconfia que Ele não vai cuidar? A impressão que dá é que a gente acredita que não vale a pena servir a Deus. E Jesus está dizendo o completo oposto.
vale a pena sim fazer a minha missão. Nesse sentido, se você der uma olhada do 26 até o 31, nós vemos motivos para não temer. Que ele diz isso, né? Não tenham medo. Não tenham medo. Ele diz 26, portanto, não temais. Quero trazer para você alguns motivos enquanto você me acompanha. Primeiro motivo, 26. Tudo será retribuído. Não tema. Até as coisas más que acontecem com aqueles que servem a Deus, vai ter o dia da retribuição. Nenhuma injustiça acontece com quem serve a Deus e fica sem retribuição. Eu digo para os irmãos, meus irmãos, de uma maneira ou de outra, a retribuição vem. Ou vem pela obra de Cristo, quando um opositor do Evangelho, uma pessoa que persegue e prejudica a obra de Deus, ela é alcançada pela justiça de Deus em Cristo. Então, Cristo pagou. Porque se não fosse assim, o apóstolo Paulo não poderia ser filho de Deus e não poderia ser apóstolo. Ele perseguiu a igreja, ele prejudicou vidas, ele causou problemas, mas a justiça de Deus em Cristo alcançou ele. Então ele recebeu em Cristo seus pecados, Cristo o livrou disso. Ou a pessoa encontra a justiça dos seus erros em Cristo, ou ela encontra a justiça dos seus erros no tribunal de Deus. Mas de uma coisa é certa, sempre haverá retribuição para o pecado, ou em Cristo, ou diante de um Deus santo. Então, não deixa de fazer missão porque acha que não tem ninguém olhando. Não é bem verdade. Muitas das vezes as pessoas elas lançam a seguinte objeção: não vale a pena. Vale sim. Até as coisas ruins que acontecem com quem serve a Deus terão a sua justiça no devido tempo. Verso 27, nós vemos o segundo motivo pelo qual nós não devemos temer. Nós não podemos temer porque é necessário pregar publicamente. Talvez alguém traga a seguinte objeção: mas para que isso? Para que eu tenho que ir falar com as pessoas? Nós precisamos falar com as pessoas porque da mesma maneira em que o julgamento é público, ele é aberto, conforme nós vimos no 26, a proclamação também precisa ser aberta. Então é necessário proclamar. A igreja, ela prega publicamente, por isso que as portas estão abertas. Qualquer pessoa pode entrar aqui e pode ouvir. E onde você estiver, nas oportunidades que o Senhor der, você precisa pregar. E se você conseguir falar com mais de uma pessoa, amém, bênção. A pregação ela precisa ser pública, as pessoas precisam ouvir. Então, para que isso? Porque é necessário que as pessoas ouçam. É por isso. Ele diz, o que é dito em segredo, vocês têm que pregar de cima do telhado. Todos precisam ouvir. Terceiro motivo pelo qual as pessoas podem temer é o fato de que a pessoa diz, eu tenho medo. Eu tenho medo. Mas aí a gente vê na primeira parte do 28, o máximo que os opositores do Evangelho podem fazer é matar o nosso corpo. Nada além disso. Pastor, mas coisa horrível, eu não quero perder minha vida. Mas você já perdeu. Você acha realmente que você vai chegar até 2090? A não ser os pequenininhos aí que tomara que cheguem. Vocês acham? Vocês são menorzinhos. Vocês acham que você chega em 2090? Vocês acham que você chega em 2090? Hã? Aqui está todo mundo morto já. Todo mundo aqui morreu. Só não sabe disso ainda. Cada um aqui tem uma data. Espero que de vocês demore bastante tempo. Eu não quero ser mórbido, isso é um fato. Todo mundo que está aqui morreu. Não tem pessoa que está aqui que não vai morrer. Hã? Vocês acham que vou chegar nessa data? Então pronto. O máximo que os opositores do Evangelho podem fazer é cumprir o que já ia acontecer. Grande coisa. Você vai morrer? Eu também vou. Que diferença faz? Ah, mas aí eu vou perder tantos anos da minha vida. Então depende para o que você vive. Se você vive para a sua vontade, pode ser que seja uma perda. Mas se a gente vive para o reino de Deus, você morreu pelo maior propósito, né? Não é verdade? E aqui não estou desejando a morte de ninguém, é um fato isso. O máximo que os inimigos do Evangelho podem fazer é fazer a gente sofrer o que a gente já ia sofrer. Ou alguém que não vai morrer. Não tem sentido, correto? Então Jesus está dizendo, calma. Agora, sabe uma coisa que não vai acontecer com a gente, vai acontecer com eles? É o que acontece na sequência do 28. Às vezes a pessoa diz, eu vou perder tudo. E aí, quarto motivo pelo qual a gente não deve temer, porque eles não podem matar a alma. Você não vai perder tudo não, ou você vai perder tua alma?
O que Jesus diz? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder? Então esse é o ponto. Se você não perdeu sua alma, você não perdeu em tese nada. Você só perdeu o que você já ia perder. Você já ia perder. Que diferença isso vai fazer? Agora, se você perder sua alma, faz toda a diferença. Porque existem dois tipos de pessoas, as que perdem e as que não perdem. E a gente quer fazer parte das que não perdem. E aí, os inimigos do evangelho não podem tirar o que a gente já não ia perder. Agora, a pessoa que não tem Jesus, essa vai perder. E essas pessoas que se opõem, na verdade, elas só estão demonstrando o futuro delas, que é se perderem. Por oposição que elas fazem ao reino de Deus. E isso é um problema muito sério. Quinto motivo, verso 29, que eu e você não devemos temer, porque Deus, Ele provê para os necessitados. Talvez aqui a objeção seja, mas eu vou passar necessidade. Gente, que absurdo. Você já parou para pensar, você que nasceu aí como eu no século passado, você viu o que é aperto? Você acha que hoje as pessoas passam aperto? Como passavam? Vai. Pastor, mas tem gente que está morando em favela, passando fome. É verdade, isso ainda existe. Mas na quantidade que tinha, do jeito que era, para com isso. Eu acho que as pessoas estão exagerando demais. Agora, é o nosso contexto, em outras regiões do mundo não é assim. De fato, há cristãos que passam muita necessidade. Isso acontece. Mas aí a gente tem que lembrar que é dito aí no verso 29, que Deus provê. Ele provê até para as pessoas que não conseguem prover de maneira plena para si. E Ele permite que as pessoas que estão numa situação frágil tenham o necessário para viver. Deus cuida até mesmo daquelas pessoas que não têm condição de cuidar tanto de si. Agora, se Deus cuida dessas, não vai cuidar da gente? Então, não tema. Ele cuida de todos, inclusive de mim e de você. É uma verdade que a gente já sabe, é batida, uma estrada batida, mas que vira e mexe a gente pensa. Se você abrir mão do que você quer tanto para ter mais tempo para investir na pregação do Evangelho, você vai passar necessidade? No quê? Isso depende muito do que nós entendemos como necessário. Porque tem coisas para a gente que é necessário. Mas que se a gente perguntasse para Deus, Deus ia dizer para a gente que não é tão necessário assim. Pode ser importante, pode ser interessante, mas necessário, não necessariamente. Então a gente deveria pensar nessas coisas. E diante disso, a gente tem que aprender a não temer. Sexto motivo, pode ser que a pessoa levante, verso 30, pode ser que a pessoa levante a objeção, eu não consigo. Mas a gente precisa lembrar que Deus nos conhece de modo impressionante. Quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça? Quais são as nossas capacidades? Que a gente pode fazer. E se Deus te chamou, Ele te enviou. E se Ele te chamou e te enviou, como cremos, então você consegue. Consegue. Você acha que Deus ia chamar alguém que Ele sabe que não conseguiria? Se dependesse dele? Você lembra o que aconteceu quando Deus chamou Moisés para falar com o faraó? Em muitos momentos, Deus falou para Moisés falar, e ele ficava insistindo, eu sou um homem de língua pesada, não consigo. Então tá bom, tudo bem, vou ter paciência com você, chama teu irmão, seu irmão vai. E os dois foram, mas ainda assim ele conseguiu. E é muito similar, porque a ideia aqui é o quê? Da mesma maneira que Moisés chegou diante de Faraó e Jesus chegou diante dos inimigos dele, nós somos chamados a falar com aqueles que são oposição ao reino de Deus. Você tem esse papel, como Moisés esteve diante de Faraó. E pode ser que você ache que sua língua é pesada. Você fala mal, você não sabe. Não faça nada na sua dependência. Dependa do Senhor para fazer o que Ele te chamou para fazer. Então, Ele nos conhece de modo impressionante. Não adianta falar, eu não consigo. E por último, porque eu e você não devemos temer cumprir a missão. Porque se Deus tem planos para seres tão pequenos, o que dirá para nós? Verso 31, que é a ideia eu não confio, né? Eu não confio. Jesus está querendo dizer, não temam, não tenham medo, porque se Deus valoriza passarinhos tão pequenininhos, quanto maior valor tem vocês. Confie que o Senhor vai usar a sua vida. É necessário ter essa confiança no Senhor. Algumas aplicações para a gente fechar todo esse trecho. Meus irmãos, quero trazer 3 aplicações para fechar esse trecho todo. E a gente poder guardar no nosso coração o que a gente aprendeu essa noite. Isso nos encorajar a fazer a vontade de Deus. Primeiro, a perseguição é inevitável. Ela é inevitável. Nós nunca teremos paz com o mundo. Se queremos ter paz com Deus.
não tem o que ser feito, além do que Deus nos disse para fazer. Não tente inventar a roda. Não tente fazer o que Deus não pediu para você fazer. Faça o que Deus comissionou você a fazer. A perseguição ela vai ser inevitável. A gente não é mais inteligente que Deus. Esteja preparado para isso. E ela vai vir de vários lugares, de várias pessoas, em vários contextos. E acredite, o diabo, ele é criativo, ele vai te surpreender. Se você não ficar atento, ele vai te surpreender. Então, saiba que isso é inevitável. Quando você sabe que algo é inevitável, você tem a força de abraçar isso com o chamado correto. Então, em vez de sermos fatalistas, o que nós somos? Nós somos realistas e temos esperança. O cristão ele nem é otimista e nem é pessimista. Ele é realista e o seu coração está cheio de esperança na palavra de Deus. É isso. A gente nem vê o mundo cor-de-rosa e nem o mundo preto e branco, sombrio, cor de chumbo. Não. Nós somos realistas. Entendemos que vivemos um mundo quebrado. A missão é difícil. Nós somos ovelhas enviadas em meio a lobos. Mas o Senhor está conosco. Ele está nos capacitando. E no final, Ele triunfará. Esse é o nosso coração. Então é inevitável. A gente tem que entender que existe uma realidade por trás de tudo isso. E isso está dentro dos planos de Deus. É aquela história, né? Aceita que dói menos, né? A gente entende as coisas como elas são. E a gente, de fato, vive o que Deus quer pra gente. Tenha fé. Segunda, não temos homens, mas confie no Espírito Santo de Deus, que é o Espírito do Pai, que estará conosco, nos sustentando, nos capacitando, mesmo em situações de pressão. Então não fique com temor de homens. Eu sei que é difícil. Talvez você tenha aquele coração que você não quer ter inimigos, você quer viver bem com as pessoas, você quer ter em paz com as pessoas, você não quer ter inimigos. Mas, meus irmãos, não é tanto nós, mas mais o nosso Deus. Se você ama a Deus e busca servi-lo de todo o coração, não tem como, você vai ter inimigos. E pode ser que seja mais perto do que você imagina. Mas não se desespere e nem enche o seu coração de amargura. Saiba que antes eles rejeitam o Deus que você serve. Tenha um coração gracioso, esperançoso, espere no Senhor e confie no Espírito Santo de Deus que age na sua vida e age na minha vida. É Ele que vai nos sustentar em situações tão complicadas. Ainda mais quando, às vezes, a inimizade surge de pessoas que são próximas ou que essa situação machuca o nosso coração. Tenha esperança, fique firme. Terceira aplicação, tema a Deus, não os homens. Aqui é um ponto importante. Nós não somos chamados a odiar os homens, ter problema com os homens, nos vingar dos homens. Mas nós não somos chamados a temer homens. Nós devemos respeitar aqueles quais devemos respeito. Mas temor, só a Deus. Isso é importante. Muitas das vezes a gente tem mais receio de contrariar pessoas do que contrariar a Deus. Não tem receio de me contrariar. O ponto não é esse. O ponto é, o que o pastor está dizendo provém da palavra de Deus, porque o seu problema não é comigo. O seu problema é com Deus. Entende? Quando se trata da igreja, o ponto não sou eu, é o Deus que nós servimos. Tema a Deus, não os homens. Porque eu não sei onde você vai e nem o que você faz. Deus sabe. E aqui eu não estou fazendo terrorismo, é um fato. Eu sou limitado como ser humano, até num tipo de controle que eu fosse exercer na sua vida. Se é que eu exerço, que na verdade eu não exerço nenhum. Mas Deus não. Deus sabe onde nós estamos, o que nós fazemos, onde está o nosso coração, quais são as nossas motivações e por que a gente faz o que a gente faz. Então tema a Deus. Isso é importante. Porque foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos comissionou, é Ele que nos capacita e é Ele que nos sustenta. Mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a oposição, mesmo em meio a ódio, é Ele que nos sustenta, Ele que nos enche da sua graça, Ele que nos dá um propósito para viver. Senhor Deus, obrigado.